Ela quebrou 3 vezes, ela veio para São Paulo. Hoje o negócio dela é extremamente exponencial e escalável. A gente vivia numa situação de extrema pobreza e sempre foi estudar e empreender que fez com que eu alçasse novos voos e visse outros caminhos, né, para minha vida. Eu valorizo muito essa coisa do chamado, né, desse propósito. A gente nem imagina que tem um mundo de oportunidades, de tantas coisas ainda para se descobrir. Eu queria ajudar todo mundo a melhorar a vida financeira. Eu virei praticamente uma evangelizadora. Você tem que organizar suas finanças, para de pagar juros altos, parcela as contas. Se você quer nadar com tubarões, você tem que aprender a ser né? Exato. Então você tem que, às vezes, olhar para as relações também não só como o melhor que as pessoas podem te oferecer, mas também como o pior que elas podem te causar. Exato. Porque depois quem fica sem dormir é o empresário. Olá, amigos do Indaiá Business, comerciantes, empresários, quem está esperando para poder investir, está querendo investir e pode estar acompanhando a gente aqui. Somos todos empresários aí que começamos do zero ou menos alguma coisa, né, Flavinha? Sim. A Flavinha agora, a minha nova companheira de segunda temporada, junto com o Douglas. Hoje a gente está com uma convidada extremamente importante para a empresa, para o seu comércio. Mas antes vou saber, como é que foi aí o final de semana, Flavinha? Semana corrida, começando aí com muitos planejamentos, com muitos projetos para colocar para rodar, porque afinal estamos aí quase perto de 2026 já, tá na hora de correr. E a Flavinha, ela é multitarefa também aí. Ela presta consultoria para restaurante, tem a Flow, que é a nossa sócia participativa aqui, que é uma agência. Explica um pouquinho aí, Flávio, uma agência De publicidade, de marketing digital. Então, hoje em dia, aí, a gente vem trabalhando com todo o suporte para as empresas, desde a ideação até o final, né, o processo final. E também restaurantes, indústrias, parte de eventos, feiras. E aí a gente tem muito contato, né, com muitos empresários em todos os momentos da vida deles, e então... E para quem não sabe, a Flavinha foi Masterchef, né, Flavinha? Curiosidade. Dizem que eu cozinho bem. Ela ainda não quis ainda prestar consultoria aqui no Daisho, não. Mas eu tô tentando. Que a agenda dele é muito difícil. Mas vamos lá. Hoje, galera, você empresário que já empreende, ou você que quer começar, eu digo por mim mesmo, quando eu comecei há 25 anos atrás, eu não entendia bolhufas. Hoje, não sou especialista porque eu tenho uma sócia que cuida dessa parte financeira e contábil, e eu sempre estou falando aí, tanto nos meus depoimentos, no meu canal, no canal do Indaiá Business, que eu acho que a contabilidade é um setor de extrema importância. E aí, a gente sempre pensando nessa questão contábil e financeira, né? Na temporada passada, o Eliel do Escritório União veio prestar, né, uma entrevista aqui pra gente, e não diferente disso, na segunda temporada agora, a gente acredita muito na necessidade da contabilidade para vocês, empresários que já empreendem ou que estão pensando em empreender. Então, queria das boas-vindas, Doutora Conta. Olá! A Carla, mais conhecida como Doutora Conta. Tudo bem, Carla? Tudo bem, já é meu sobrenome, né? Ou meu nome, depende. Onde eu chego é a Doutora Conta. Exatamente, ela é conhecidíssima aqui em Indaiatuba, região. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, do seu começo, Carla. Como é que surgiu essa ideia? Né, a gente estava falando nos bastidores aqui de um amigo meu que foi CFO de grandes empresas multinacionais, e não é tão comum, né? A gente mais jovem, né, ter essa formação de contador, né? É verdade. Bom, esse negócio de gente mais jovem é quase uma pegadinha, né? Mas eu não vou falar a minha idade. Bom, a contabilidade, ela me abraçou, tá? Não era de fato uma profissão que eu enxergava como uma oportunidade, né? Eu, antes de ser contadora, eu fiz alguns cursos técnicos, eu sempre fui muito estudiosa, graças a Deus, e eu digo muito que, assim, na minha história, né, Paulinho, como você falou, eu vim do zero, né, gente? Então, a gente vivia numa situação de extrema pobreza, a minha família é muito grande,
E sempre foi estudar e empreender que fez com que eu alçasse novos voos e visse outros caminhos, né, para minha vida. E a contabilidade ela surgiu justamente porque eu sou uma pessoa extremamente executora. Eu estava fazendo administração nessa época, eu já tinha feito tecnólogo de RH. Cheguei a ser supervisora de uma grande empresa no ramo da construção pesada. Então, eu cuidava de 400 colaboradores nesse RH. E eu participava de todos os processos trabalhistas. Construtora, infelizmente, é um segmento que tem muito. Sim. Então, eu participava disso. E fui me tornando especialista nisso. Eu comecei com aquela parte de juntada de documentos, até que esse advogado da empresa, que era sócio e irmão do dono, viu que eu tinha um talento quando ele me entregou uma petição e eu comecei a contestar a petição do advogado, porque tinha muito absurdo, sabe? Infelizmente, o Brasil é assim, né? Às vezes a pessoa ela faz uma reclamação justa e às vezes injusta, né? E era uma reclamação com muita coisa injusta. A empresa ela tinha cumprido muito do que estava ali, mas o advogado colocou, né? Uma falta de ética, mas colocou coisas que não tinha cabimento, né? Sim. E quando eu li aquilo, eu comecei a responder e trabalhei até tarde esse dia, nem fui para a faculdade, fiz toda a juntada de cartão de ponto, contra-cheque, comprovante de alimentação, aquela coisa toda. Você ainda estava na faculdade? Eu estava na faculdade, no segundo período ali de administração, porque eu tinha feito técnico em administração, mas eu não tinha a faculdade ainda. Eu resolvi me graduar, né, ter a faculdade. E aí, nisso, separando esses documentos, eu respondi tudo. Além de responder ali num papel, eu separei todos os documentos e fui no e-mail e comecei a responder no e-mail, ponto a ponto de cada item que estava naquela reclamação trabalhista. Finalizei meu e-mail, tchau, e fui embora. No outro dia, como era construtora, eu tinha que estar lá muito cedo, 7 da manhã. E eu, como também sou técnica em segurança do trabalho, são muitas tarefas. É óbvio, né, que a empresa também me escolheu porque eu tinha outras habilidades, não só os recursos humanos. Então, eu fazia a DDS, que era a reunião todos os dias com os colaboradores. E aí, nessa DDS, finalizei. Quando eu terminei, eu fui chamada pelo diretor. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu fiz de errado, né? Mas tudo bem. Cheguei lá, ele falou, foi você que fez isso? Falei, foi. Foi você que digitou isso aqui, que fez isso aqui? Eu falei, sim, é porque eu vi que tinha muita coisa aí que não tá certo. Eu tenho as fichas de EPI, eu tenho os comprovantes, eu tenho ponto, eu tenho tudo, e ele tá reclamando coisa que a empresa pagou, e tá errado. Aí ele falou assim, você tá fazendo faculdade de quê mesmo? Aí eu falei, de administração. Ele falou assim, então você deveria mudar. Você deveria fazer contabilidade. Eu indicaria para você fazer direito. Mas Contestando, eu diria que, na minha imaginação, você já estava migrando para o direito, então não. Não, ele falou, faça contabilidade, porque assim você vai poder trabalhar como assistente técnico de um perito respondendo esse tipo de reclamação. E quando você for contadora e tiver o CRC, você vai poder assinar esses laudos, sendo perita judicial. Eu falei, sério? E nunca tinha passado pela sua cabeça nada disso. Nem imaginei. Aí ele falou, faça isso. E a empresa vai pagar para você um curso de perícia na Faculdade Cândido de Menezes, que é uma especialização, porque você, a partir de agora, vai atender todas essas demandas. E eu vou te indicar para algumas pessoas para você fazer. Isso vai mudar a sua vida. E há quanto tempo você estava na empresa? Já tinha uns 2 anos quase que eu estava nessa empresa, né? E não era em Indaiatuba? Não. Minas Gerais? Vitória e Espírito Santo, que eu morei lá também. Mas você é natural de Minas? Eu sou natural de Minas, do interior, de Santa Maria de Itabira, uma cidade pequeniníssima. Aquela música da Paula Fernandes lá, que eu nasci no celeiro de Minas, sou eu. Nasci no celeiro de Minas. E aí, casei muito nova, né? Então fui arrastada para Vitória por um capixaba que trabalhava na Petrobras e ele estava trabalhando na refinaria lá, me conheceu. Casamos e fui para o Espírito Santo, morei lá 12 anos. 12 Uau. anos. Sou muito grata à cidade de Vitória, me desenvolvi lá. A minha formação hoje, a contabilidade, aconteceu lá. Todo esse desenvolvimento profissional que me trouxe até aqui foi nessa empresa, né? E lá nessa cidade.
E então eu fui e, de fato, eu ouvi aquele conselho, né? Eu peguei aquilo como um mentor para mim Sim. e fui fazer e troquei o curso para contabilidade. A empresa pagou esse curso para mim e eu fiquei atuando como supervisora de RH e à frente de todos os processos trabalhistas que tinha. E eu fazia a folha de pagamento na contabilidade, a empresa migrou para o lucro real, eu me apaixonei quando eu vi aquilo. Falei, caramba, olha como que a empresa economiza, olha como que faz. Eu fiquei alucinada, muito empolgada, e eles me davam essa oportunidade de vivenciar essas outros setores ali e tudo, então sempre estava ajudando. Mas dentro de mim tinha aquela vontade de empreender. Eu sempre achava que tudo estava muito pequeno para mim, sabe? Eu acho que eu ia fazendo e sempre querendo mais. Então a minha sede era muito grande e a fonte já estava secando. E aí nisso antes de ter a doutora Conta, eu quebrei 3 vezes como Isso é empresária. importante, hein? Muitíssimo importante. E hoje, nos meus atendimentos, eu gosto de usar esses exemplos. Eu fui uma pessoa que tive um ótimo salário, tive muitas oportunidades, mas também eu era extremamente endividada. Então, eu ganhava e eu gastava 10 vezes mais do que eu ganhava, tinha coisas que eu não precisava. Com formação em contabilidade, né? Ainda nem era formada não, mas eu já Mas tinha noção. já tinha noção. Não era falta de conhecimento, não. Não podia mais culpar, né? Porque a gente sempre fala, eu não tive essa educação. Eu não tive educação financeira no começo. A gente não teve, mas hoje todo mundo tem acesso, né? Então, assim, eu já tinha noção. Só que tava ali tocando a vida desse jeito, né? Eu acho que na nossa vida, às vezes, a gente se perde um pouquinho nos caminhos e depois a gente volta, né? E aí sempre também tem pessoas ou algo que acontece que faz a gente voltar para o eixo. Sim. Então eu dei essa alucinada aí, gastei demais e para mim estava tudo bem, era trabalhar e pagar a conta. E aí nisso eu tive uma loja de roupa, eu tive uma empresa de cálculos que fazia cálculos judiciais trabalhistas específico para auxiliar os advogados, porque a maioria dos advogados não faz cálculo. Não. Desculpem, advogados, mas assim, também não é o fim do trabalho deles. Alguns buscam se especializar ou ferramentas para, mas não é o fim, né? O trabalho deles é defender ali a lei, né? Não é a pessoa, né? Buscar o direito. Então, sempre precisa ali de um advogado ter esse cálculo para contestação, para petição, e eu ajudava os advogados nisso, mas não foi uma empresa que deu muito certo. E aí depois, como eu tinha uma experiência grande em recrutamento e seleção, eu tive uma grande oportunidade, lá em Vitória também, de trabalhar para o Hospital Metropolitano. Então eu fazia, sem ter uma empresa totalmente formada, mas foi assim, Deus me mostrando mesmo o caminho que eu tinha que ir, né? E deixa eu só voltar um pouquinho, Carla. Essas duas lojas, ou seja, a loja de roupas e o cálculo de contabilidade trabalhista, você ainda estava na construtora ou esse momento você já tinha? Eu estava, porque equilibrando vários eu estava pratinhos. equilibrando, porque a empresa tinha me dado grandes oportunidades e eu já era uma especialista naquele segmento. Sim. Então, os donos confiavam muito em mim. Eu sempre tive essa facilidade e também eu acho que a honra, né, a hombridade de honrar aquela confiança que eu recebia dos meus chefes, dos meus patrões. Excelente. Né? Então, essa relação de confiança sempre me acompanhou, sempre me destaquei também por isso na minha carreira corporativa. Então, eles confiavam muito em mim e eu falei assim, olha, o nome dele era Luiz, falei, Luiz, eu preciso sair, eu quero empreender, eu quero ser dona do meu horário, eu quero fazer as minhas coisas. Ele, não, olha só, fica aqui e tal. Eu falei, mas então vamos fazer assim, reduz o meu salário e eu fico meio horário. Ele falou, não, eu não vou reduzir o seu salário, você vai continuar com o mesmo salário, vai trabalhar até 11 horas, vai almoçar na empresa, porque ela tinha refeitório. Depois você tenta empreender e ver o que vai dar seu negócio. Ele te apoiando desde o começo. Parceiro Que incrível. legal. Sem ele, com certeza, a doutora Conta não estaria aqui. Que legal. Bacana. E aí, ele me deu essa oportunidade também. E aí, esse hospital metropolitano me procurou,
né? Porque antes, uma empresa que quebrou, eu abri em 2014, quando começou o MEI, eu abri uma empresa que chamava Administrar Soluções RH, que já era para esse fim. O foco dela era pegar as empregadas domésticas, que estava tendo uma grande mudança na lei na época, de registrar e tudo. E aí, o que aconteceu, na verdade, foi que eu fui prestar serviço para salão de beleza, o pessoal não me pagou, e eu quebrei, porque eu não sabia fazer contrato, eu não sabia cobrar, eu só queria fazer, e eu gastei dinheiro, porque como eu tinha o meu salário, eu investi na empresa, né? E quebrei. E você Quebrei fazia por tudo calote. sozinha ou você já tava Sozinha. foi construindo um time? Sozinha. Sozinha. E aí quebrei. E aí fui querendo ainda ganhar mais, abri uma loja de roupa que chamava Glam Boutique. Abri a loja, mas quem consumia as roupas da loja, a maioria era eu mesma. Temos a doutora Conta também é bem consumista, então. Eu era, hoje não mais. E aí, nisso, eu recebi 2 amigos como sócios, e aí começou o problema, né? E hoje eu falo muito com os empresários. Toda empresa que eu abro que tem um sócio e tal, vamos fazer um acordo de sócios, vamos entender se é uma sociedade para um fim, um propósito específico, porque como contadora eu tenho uma visão muito abrangente sobre isso, né? Um acordo de sócios, ele não é para deixar as coisas transparentes. Sim. Às vezes você tem um negócio diferente, você tem outro negócio diferente, vocês vão fazer uma coisa aqui. Mas a sua ação na sua empresa pode respingar nesse novo negócio, né? Então, isso também, lá atrás, eu já tinha aprendido isso com os sócios que eu tive. E a minha sócia, ela vendia muito, mas ela vendia muito fiado. Nossa. Inadimplência. E aí não precisa falar, né, gente? Eu quebrei de novo, porque quem aportou o primeiro capital na empresa fui eu, e eu estava virando a empresa toda no cartão de crédito. Então, ficou uma grande lição, porque eu não recebia, então eu tinha juros, e aquilo virou uma bola de Tinha que investir mais para não Tinha que parar. investir mais, etc. E a Cálculos Alfa, na verdade, eu fui meio que vendo que não era aquele o fim do meu negócio, não era o meu propósito, só fazer cálculos judiciais. Até porque também, quando eu fiz o curso de perícia, me especializei, mas com uma reforma trabalhista, os processos caíram muito. O que era exacerbado diminuiu. Hoje voltou a ter bastante novamente, né? Tem muito a questão da pejotização, mas na época diminuiu. E aí foi meio que esfriando um pouco. Às vezes algum colega ainda me procura, mas fica como um serviço extra, né, e tal. Bom, e aí nessa jornada de cálculos alfa, esse hospital encontrou pelo Google Administrar Soluções RH e eu nunca troquei meu número. E aí eles ligaram. Tinha uma empresa de administração de RH? Aí eu falei, bom, era. Hoje não é bem assim, mas então é porque eu sou do Hospital Metropolitano. Opa, é sim, é de RH. Já estamos operando. Estamos aqui, ó, prontos para te atender. Sou eu, meu, empresa. E que é uma outra característica, eu nunca tive medo de nada, eu sou muito corajosa. Às vezes eu tenho até medo da minha coragem. Aí que tá o perigo, né? Que tá o perigo, exato. O ser humano sem medo, ele é um problema. E nisso ele falou, olha, eu queria uma proposta, porque eu tenho uma grande demanda, eu tenho muita rotatividade de porteiro, de faxineira, de copeira aqui no hospital, e eu faço toda essa parte, mas eu tô com dificuldade aqui, e eu preciso de uma empresa que me dê um suporte. Então eu falei, tá, beleza, Google, né? Como estruturar isso, gente? Eu não tinha chat GPT, hein? Não tinha, mas graças a Deus que eu não me formei pelo GPT, né? Hoje em dia, assim, eu trabalho em dupla, eu e o GPT. Mas, enfim, eu fui lá no Google, vi como era, falei, bom, eu tenho capacidade, porque se eu faço processo de seleção aqui ponta a ponta para uma construtora, eu consigo contratar lá. Fora todo o conhecimento de vários segmentos que você já estava adquirindo. E o melhor, porque quando eu anunciava uma vaga, eu recebia uma pilha de currículos. Então, eu tinha um banco de currículos ali, um banco de dados grande. Eu falei, não, vou atender sim.
consigo atender. Peguei a demanda desse hospital. E aí começou a recrutar serviços, que ainda é o mesmo CNPJ da doutora Conta. Ela foi por um período, né, um trabalho que eu executei. E eu participava de um grupo também, Sindes Jovem, que é do Sistema S, SESI, Senat, né? E o Sindes Jovem, ele promovia network entre jovens de até 35 anos, que fosse líder ou que de uma empresa ou que fosse empreendedor. E eu fui para o meio da galera. E eu era a única contadora desse grupo. Então, todo mundo que tinha problema me procurava. Nesse momento, eu já estava fazendo o curso de assessora de investimentos. Uau! E vindo para São Paulo. Como eu disse, eu estava sentindo aquilo ali tudo muito pequeno para mim. Precisava. E eu vinha para São Paulo. Eu vinha para São Paulo e ficava, nossa, uau, 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 né? Queria beber dessa fonte. E aí, a doutora Conta surgiu, justamente quando eu entendi que eu era muito gastadeira e que eu precisava melhorar minha vida financeira. Eu queria ajudar todo mundo a melhorar a vida financeira. Eu virei praticamente uma evangelizadora. Você tem que organizar suas finanças, para de pagar juros altos, parcela as contas, vai. Então, eu comecei a fazer esse movimento e peguei meu Instagram, que estava todo virado para estilo de vida que não levava a nada, mas tinha aquele monte de gente olhando. E virei ele doutora Conta, assim, do nada. O nome doutora Conta surgiu em que momento? Surgiu aqui em São Paulo. Engraçado. Eu vim na imersão que eu fiz com o Thiago Nigro, na época. Ele fez um evento no estádio do Ibirapuera. Isso já era em 2018, já era o ano da minha formatura. Inclusive, o dia que eu vim, eu voltei dia 12 de agosto, foi o dia da minha colação de grau. E aí, nessa jornada de estar aqui, foi muito, assim, interessante essa história, porque eu me arrepio. Eu cheguei no aeroporto de Congonhas, acho que dia 7, dia 8 de agosto, para essa imersão. E eu falei assim, olha, aqui que eu vou criar raízes. A minha empresa vai vir para São Paulo. Aqui que está o dinheiro, aqui que está os negócios, eu quero vir para cá. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou vir. Eu tinha plena convicção disso. O propósito e foi. Interessante é que a doutora Conta se chamava Ricamente. E aí, se você for no meu Instagram pessoal, você vai encontrar lá uma assessora de investimento high ticket, que é a Flávia Ricamente. E, por curiosidade, eu sentei do lado da Flávia. E ela é mineira. As duas começaram a trocar ideia. Mas o que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo. E qual que vai ser o nome do seu projeto, Carla? É bem interessante. Eu já trabalho com clientes que já investem. Mas você vai trabalhar com pessoas que estão na dívida e vão sair da dívida e começar a investir. Eu falei, é esse que é o meu projeto. Porque sou eu, né? O meu produto era eu. Eu estava endividada e eu estava começando a investir na época. E ela falou, então, mas aí como vai ser o nome? Eu falei assim, Ricamente. Ela, não. Como não? Não pode, esse nome já é meu. O meu Instagram tá aqui, ó, Flávia Ricamente. Eu olhei para ela, né, ela toda poderosa, loura, maravilhosa. Eu olhei e falei assim, tá, beleza. Entrou lá o Jordan Belfort, fez uma palestra maravilhosa, né, o Lobo de Wall Street, para quem não conhece, foi incrível. Saí da palestra dele, teve outras palestras, mas aquilo no meu coração estava assim, e agora? Quem sou eu? O que eu vou fazer? E aí eu cheguei na empresa e falei para minha equipe, né? Eu tinha uma equipe, olha só, agora vamos fazer um brainstorm aqui, porque eu preciso de um nome para o meu projeto, eu preciso fazer esse negócio rodar, eu preciso de ajuda. E aí ficamos ali. Pus as pessoas, até um engenheiro que nem tinha nada a ver, mas eu envolvia todo mundo. Eu já estava dando palestra na empresa sobre educação financeira, então estava toda engajada. E o pessoal vendo essa vontade, eu acho que contagia, né? Sim, com certeza. E aí eles foram me ajudar. E aí nisso, o que você vai fazer? A gente vai cuidar das finanças. Cuidar. Aí ficou. Quem cuida? A mãe cuida, o pai cuida, não sei quem, mas não, mas esse nome não dá. E vinha várias ideias, nada a ver, até que falou assim, não, mas
vamos tentar definir com uma frase o que a empresa vai fazer, o que a sua empresa, o seu projeto, nem era empresa ainda, porque eu também não conseguia dizer que eu era dona de empresa nem nada, né? Vergonha de já ter quebrado e tudo. Caramba. Eu não conseguia falar, eu sou dona, eu sou a dona. De se posicionar como... eu não tinha essa noção. E aí, foi lá, nós cuidamos da saúde financeira. Quem cuida da saúde é um médico. Então, beleza, perfeito. A gente começa fazendo um raio-x financeiro. Já vou montar um projeto de 21 dias para a pessoa sair das dívidas, que vai começar com um raio-x financeiro, que a gente vai levantar tudo. E assim surgiu a doutora Conta. A doutora Conta cuida da saúde financeira das empresas, né, das pessoas. Demais. E aí, nesse projeto que eu estava, tudo o que foi acontecendo foi me trazendo para o momento presente. No projeto que eu estava, tinha já uma empresa que trabalhava com investimento de pessoas físicas. Além do Gabriel Meira, que ele era da XP, a Valor lá no Espírito Santo, que é super grande, tinha o Ricardo Frizeira, que faz parte também lá do jornal da Folha de Vitória, que também trabalhava com isso, e aí colocaram para fazer um painel sobre finanças. E eu achando que ia falar para pessoa física. Aí a líder me chamou e falou assim, não, você vai falar para empresas. Eu falei assim, não, mas Yasmin, o meu negócio é tirar as pessoas das dívidas. Não, a gente não vai falar isso. Quem vai falar de educação financeira para pessoa física vai ser o Ricardo Frizeira, não sei quem. Você fala para empresas, você é contadora. Então, muda a sua palestra para isso. Não. E aí, o meu primeiro painel foi para falar sobre empresas, coisas que não estavam na minha cabeça. Por coincidência, um dos ex-vice-presidentes do grupo viu, ele teve acesso ao meu currículo e falou assim, tá, você é formado em contabilidade? Passou uns dias, obviamente, me chamou. Aqui, você é formado em contabilidade? Sou. Mas você entende de RH, né? Porque você trabalha mais de 8 anos numa empresa. Eu, sim. E você faz recrutamento lá? Faço. Então, eu tenho uma holding com 8 empresas e eu preciso de uma contadora que tenha seja multitarefa generalista para me ajudar. Você topa? Eu falei, topo. Como que vai ser? Qual que é o salário que você ganha hoje na construtora? Aí eu falei, tanto. Ele, beleza, eu cubro esse salário, eu te dou a estrutura, o sistema também eu pago, você vem, a gente vai trabalhar junto. E o que eu fiz? Bora. Tô pronta. E aí o meu desafio como contadora começou em uma holding, controladora de 8 empresas. Então, dentro desse controle tinha 2 escolas, tinha pizzaria, hamburgueria, comércio. E aí eu me entendi como contadora de verdade, passei perrengue, mas aprendi ali executando. E me apaixonei mesmo, a contabilidade me abraçou, abracei e estamos junto aí, né? Desde então. E já faz quanto tempo que você tá aqui na Iatuba? 3 anos. 3 anos. Vim E pra como cá em que 2022. foi essa jornada pra cá? Continuei vindo para São Paulo em eventos, investindo no desenvolvimento, no capital humano, as grandes feiras que existem aqui. Conheci um cliente da área de tecnologia de Campinas, que estava com a empresa bem bagunçada. Eu não tinha cartão de visita, tá? Era o sorriso. O marketing. Você viu, a doutora Conta. Sou eu. Aí eu cheguei lá e assim, já estava sentindo vitória pequena, mas eu estava feliz de estar atendendo essa empresa. O que aconteceu que veio a pandemia e eu perdi a minha mãe. E aí eu me tornei uma pessoa extremamente desgostosa com tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desativar todas as redes sociais, sair do projeto do Cindy Jovem, eu não queria só trabalhar. Saí da construtora também, foi um start. Com a loja, nesse momento? A loja não, a loja já tinha quebrado, né? Já estava só com a doutora Conta, trabalhando com contabilidade, processo seletivo do hospital e com a construtora. Mas eu já estava estafada. Não é para menos, né? É. Então a doutora Conta nasceu em Vitória. Nasceu em Vitória. Bacana. Nasceu em São Paulo primeiro, né? Ela foi gerada aqui depois que eu soube que ricamente não ia acontecer. É verdade. Aí eu voltei, né, gestando ela. Mas nasceu em Vitória.
E o curioso foi que eu fiquei muito desgostosa, então eu pedi para sair da construtora. Aí eu vim para São Paulo, nessa palestra aí eles não queriam me demitir, eu falei, vamos fazer um acordo e tal. Fizemos um acordo para eu sair, graças a Deus deu tudo certo. E eu falei, vou focar só na contabilidade e no recrutamento e seleção e vou tocar isso. Porque não adianta eu ficar trabalhando tanto assim, porque a pessoa que eu mais queria dar orgulho era minha mãe. E eu já não estava aqui, então eu falei, tô me matando para quê? Eu queria comprar um sítio, eu queria fazer várias coisas para ela. E aí deixei esse projeto, deixei a empresa e desativei tudo, saí do Sindes Jovem e vim para cá. Já tinha comprado, então vim para essa palestra, para esse evento. E cheguei nesse evento sem cartão, com a cara e com a coragem. E aí o rapaz começou a falar que ele estava com muita dificuldade com funcionários PJ, sem contrato, não registrou ninguém, não sei o quê. E ele queria fazer o valuation da empresa dele e tal. Aí ele falou assim, nossa, mas eu não consigo, alguém consiga resolver isso aqui e tal. Aí eu falei assim, eu consigo. Enquanto ele falava várias coisinhas já na sua cabeça. Resolvo isso, sou eu. Doutora resolve. Praticamente. Ele se resolve, resolvo. Então, vou te chamar depois, tem um cartão? Não, pega meu WhatsApp, pronto. E pensei, também não vai chamar, mas ele me chamou. E aqui o pessoal trabalha até domingo, né, gente? Paulista é assim, né? E aí ele me chamou e falou, olha, então, tem esse projeto, tá. Quanto você me cobra para resolver? Aí eu olhei e falei assim, peraí, eu ganhava tanto, eu tô ganhando tanto, não sabia nem precificar, hein? Olha isso. É isso que eu falo para os meus clientes. De desafio. Eu falei, peraí, eu tô ganhando isso, eu tinha só um funcionário, que hoje também, graças a Deus, hoje eu tenho ex-colaboradores que contrataram a doutora Conta, e isso eu acho super demais na minha história. Maravilhoso. E aí esse colaborador começou comigo como estagiário e sofreu muito, né? Porque eu sou muito enérgica, o Léo. E aí eu falei, poxa, eu tenho o Léo, dá para fazer assim, assado, mas esse aqui eu mesmo faço, eu trabalho à noite. Aí eu ganho tanto. Ele tem 16 funcionários, vou cobrar o dobro que eu ganho aqui e vamos ver. Olha, hoje ele sabe disso, mas eu não sabia precificar. Ele, então, quando você vai me cobrar? Eu falei, eu vou te cobrar tantos mil. Aí ele, tá bom, você vai me mandar um contrato? Nem você acreditava. Aí eu, o dobro que eu tô ganhando aqui, eu vou mudar pra lá. Então foi assim. Foi assim. Aí eu saí da holding, que eu prestava serviço como contadora. O Léo quase me matou, ficou, Carla, não faz isso, eu te ajudo a tocar o projeto. Não. Eu falei, Léo, tem coisas que assim, a gente tem que cortar pra gente crescer. E eu não quero isso mais. Eu quero alçar coisas novas. Então, se você quiser trabalhar comigo em outros projetos, você vai ter que aceitar que eu vou mudar. Eu não quero mais. E quando dá esse time, né, que a gente sente, se não rola uma movimentação, mais, né? não tem como. Né? Aí, na mesma hora, eu fiz um e-mail. E assim, cadê o contrato assinado? Não tinha ainda. Hoje eu não faço isso mais, né? Mas deu tudo certo. Fiz um e-mail falando que eu não ia entregar a contabilidade, passar a transição. O Léo desesperado. Eu fazendo as minhas malas, arrumando as minhas coisas, despedindo das pessoas. Não, mas você fez um contrato de prestação de serviço aqui em aqui do lado. Eu estava lá em Vitória. Mas você iria vir morar para tocar a empresa de dentro mesmo? Sim. Sim, tá. Eu achei que você ia prestar uma... Poderia ter sido, mas a Carla, ela gosta de entrar nas coisas. Ia ser duplicada por São Paulo. Eu já estava com interesse de vir, então eu vi a oportunidade e falei, agora. E eu vim. E aí cheguei aqui, esse cliente me indicou outro cliente, que me indicou outro cliente, e eu cheguei em Indaiatuba, também indicada para atender um grande cliente aqui, a quem eu atendo até hoje. E as coisas foram acontecendo. Eu cheguei aqui com hoje a gente tem mais quase 200 aí na carteira, graças a Deus. Isso já há 3 anos. Que incrível, há 3 anos. Carla. Muito escalável e exponencial, né, o seu negócio. Isso te mostra um pouco disso, né? Você entende? Mostra o quanto que Indaiatuba também é pujante, né? Porque eu atendo o Brasil inteiro, mas hoje eu posso dizer que 80% dos meus clientes estão em Indaiatuba.
Olha, que bacana. 80% em Indaiatuba. Eu tenho clientes no Amazonas, literalmente. Eu tenho clientes no Sul, em Caxias do Sul, em BH. Tenho clientes espalhados, assim, Paraná, mas a maioria está em Indaiatuba. Eu realmente cheguei aqui, eu fui também abraçada pela cidade, né? Posso dizer isso. Não é muito... Muito incrível. Porque veio, né, essa coisa, eu entendo, eu valorizo muito essa coisa do chamado, né, desse propósito. Quando você sente, é um incômodo que eu costumo falar que é um incômodo bom. Porque se tá tudo bem, não sei, eu sempre fico caçando alguma coisa pra ver ali. E aí, quando a gente sente esse chamado, né, a gente nem imagina que tem um mundo de oportunidades, de tantas coisas ainda para se descobrir. Exato. E aí, no ano passado, as minhas irmãs resolveram vir fazer parte do projeto, porque aí, até então era a Carla. Aí eu vejo muita gente falando, não contrate família. Mas eu sentia muita necessidade, tanto de transferir todo esse legado que tem sido construído, como ter pessoas de confiança, né? Mas hoje você considera uma empresa familiar ou hoje isso foi construído para elas somarem, né? Porque todo mundo fala, trabalhar em família não dá certo, chega um momento, como que vocês criaram esse equilíbrio, assim, são mulheres, né? Conta isso. É meio complicado ali, né? Mas agora o ciclo tá regulado, então quando tá todo mundo nervoso, tá todo mundo nervoso essas coisas, né? Tu convive muito tempo junto. Tá, o ciclo regulado. Todo ruim junto. Todo mundo fica ruim junto, todo mundo fica bem junto. Quem estiver perto. Que se lasca, mentira. Essa abordagem da Flávia eu acho muito importante até fazer... Porque assim, eu entendo que você passou por quase tudo na vida, né? Então vamos lá, vamos entender um pouco da história. Sim. Ela quebrou 3 vezes, ela veio para São Paulo. Hoje, o negócio dela, ao meu ver, em 3 anos é muito pouco, é extremamente exponencial e escalável, certo? E agora, há 1 ano atrás, você traz a família. Ou seja, explica como que é. Porque você passou todos os ciclos que um comerciante e um empresário precisa passar, que é a quebradeira e depois, exatamente o que a Flávia falou, não misture família nos negócios. E aí você está ou no meio, ou no começo, ou no final desse processo familiar. Como é que é isso daí? Eu estou fazendo agora um curso, né, também sobre liderança de empresas familiares, porque eu senti essa necessidade, mas é o que eu falei antes, a vida ela já foi me forjando para esse ponto, porque eu sempre fui líder na minha casa, então já veio comigo, então eu tenho essa liderança em casa. Sim. A diferença é que agora a gente não está falando de uma casa, a gente está falando de empresas e de empresários que têm sonhos e de uma alta responsabilidade e complexidade, que é a contabilidade, não é brinquedo, né? Sim. Então, assim, hoje nós temos 10 colaboradoras na empresa, no total, né? Obviamente que não são 10 irmãs. São todas mulheres. Eu ia perguntar agora, ainda bem que ela já falou. E aí eu coloquei cada uma em uma coisa que elas possam ajudar. Então hoje, por exemplo, a Luísa, ela não ajuda o tempo todo na empresa, mas os momentos que ela ajuda com marketing, com a organização. Ela tem um papel. Então eu dei responsabilidades para cada uma. Para quê? Para que todas trabalhem. Uma coisa que eu jamais vou admitir é ter uma pessoa da família que não seja produtiva, porque meu nível de exigência é muito alto. Então, não consigo aceitar, não tem nem como. Antigamente falava esses encostados aí. Não dá. E aí eu separei muito bem, nós desenhamos processos internos, então cada uma tem a sua área de responsabilidade, se reportam a mim, né? Mas no futuro eu quero que alguém assuma o meu lugar, porque eu acho que o meu trabalho é muito da porta para fora, né? E eu sou muito inquieta. Já a minha irmã que fica na contabilidade, ela é extremamente conforme. Ela é planejadora, ela é centrada, ela não gosta de holofotes, ela gosta dos bastidores. Focada, né? Focada. Eu sou uma boa contadora, eu posso dizer isso, porque eu atendi empresas diferentes, eu fiz tudo sozinha. Então, eu sou muito boa no que eu faço. Porém, eu sou extremamente executora e comercial. Então, eu não aguento, não dá para eu ficar
só parada. Sim. Eu só paro na doutora Conta quando eu vou resolver questões complexas. Então, um acordo de sócios, uma sociedade para fins específicos, uma holding ou uma questão tributária mais complexa, eu entro porque essa expertise é minha ainda. Então, as questões societárias e tributárias eu ainda atendo. Então, eu dividi muito bem. Mas você se considera uma pessoa controladora? Porque hoje, né, eu vejo em questões de empresas familiares, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, onde trabalhei com empresa familiar e tem sempre a pessoa que é mais controladora. E isso, às vezes, é o que causa a maioria dos conflitos, né? Então, essa parte dos processos muito bem estabelecidos tem que ser realmente o começo de tudo, né? Os processos bem definidos, as atribuições bem desenhadas. Então, antes delas entrarem, eu fiz um regimento interno que tem de A a Z tudo o que elas podem e não podem fazer. As pessoas leem tudo? Não leem tudo, né? Nem cumpre tudo. Nem cumpre tudo. Mas eu entendo que eu sou a figura de proa. Eu sou a capitã da minha empresa. E eu não dou esse poder para ninguém. Então, você já se posiciona. E acho que até facilitou um pouco, porque você disse que você sempre foi a líder da família, a chefe da família, né? Então, eu acho que já Já tem essa referência. elas já tinham essa figura. Então, não há estranheza. Mas, assim, às vezes em alguns momentos eu falo, olha, quem tá falando aqui é a Carla, empresária. Aqui não é sua irmã. Então, esse é o ponto. Você vai fazer dessa forma. E, querendo ou não, precisa sim ter um perfil controlador. O que as pessoas precisam entender é que não dá para misturar as coisas pessoais com as coisas da empresa. Então, quando a gente fala de separar a conta pessoal da PJ, é a mesma coisa de comportamento humano. Sim. Eu tenho que... Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Eu preciso entender de pessoas. Né? Então, a gente fez ali um perfil comportamental, deu para entender quem é o quê, como comunicar. E como eu estou à frente, cabe muito mais a mim desdobrar nesse momento e entender e capacitar cada uma naquilo que ela é boa. Porque não é todo mundo que vai ser a Carla. Eu não posso esperar que todas sejam uma Carla. Mas também eu sei que elas podem ser melhor do que a Carla. Então, eu preciso extrair o melhor delas. Não só das irmãs que estão ali, que também têm carteira assinada e tudo. Uma hoje está fazendo parte do CNPJ, né? Eu entendi que era importante. Então, na empresa, a estrutura partners da empresa foi criada para isso, até para valorizar não só as minhas irmãs, mas os colaboradores. Eu tenho pessoas que estão comigo há mais tempo que minhas irmãs, que precisam de valorização também. Aí, nesse meio tempo, você trouxe as suas 5 irmãs? As 5, tá todo mundo aqui. Todo mundo de Minas? Todo mundo de Minas. E, porque também vem para Indaiatuba, não tem como, né? Se apaixona pela cidade. Aí eu falei, olha, bora, vem para cá. Hoje a empresa tem essa estrutura, a gente tem esse limite, isso também foi muito bem acordado, que é salário de cada uma, benefícios como qualquer outro colaborador elas têm, e tem o plano de carreira delas também. Então, assim, se você quer ser minha sócia, você quer fazer parte, você vai ter que se formar em tal área. E já está bem desenhado também até a área. Se quiser progredir, vai ter que seguir. Vai começar com 1%, 2%, 3%, 4%. Não é assim também chegar no final e querer sentar na janela. Então, toda uma jornada aí com meritocracia. Isso facilitou bastante essa transição, porque para muitos empresários eu estou nadando contra a maré, trazendo a família. E eu acho que não. Eu acho que eu estou indo para um futuro muito mais próspero com pessoas confiáveis. Que legal. E eu acho que com planejamento, né? Eu acho que você planejou isso, né? Você não foi colocando para dentro de uma forma desorganizada, né? Não. Que eu acho que muitas empresas familiares que não dão certo é exatamente por isso. Eu já cometi esse erro. Fui trazer um primo. O que você está fazendo aí? Não, vem para cá. Vem ver se você gosta. Você vê o pau tá quebrando e um se batendo e briga familiar. Mas hoje eu entendo que o que você acabou de dizer tem muito sentido, né? De você estar com pessoas que você gosta e que gostam de você. Né? Tem que me amar de qualquer jeito. Não tem escolha. Não tem escolha. Ou pode quebrar o pau lá na empresa. De vez em quando tem a boca um pouquinho suja, tá, gente?
Mas eu sou assim, gente, como qualquer outra Sim. pessoa. Então, assim, pode quebrar o pau, pode não concordar comigo aqui dentro, mas saiu daqui, me abraça, me beija, porque eu sou sua irmã. É importantíssimo. Então, isso foi muito bem estruturado hoje para onde a gente está indo com esse desenho. E também porque, Paulinho, eu atendo várias empresas, né? Sim, Então, se a minha experiência serve de alguma forma para algum empresário, a experiência deles também serve para mim. É uma com troca. certeza. Então, eu aprendi muito com as empresas que eu atendo e eles aprendem comigo também. E essa questão de estruturar, de ter processos, de ter as coisas bem definidas. O que que você pode esperar da doutora Conta e o que que a doutora Conta pode esperar de você? Até onde vai aí a nossa relação? Esses limites, eles são muito importantes ser estabelecidos logo no começo. Porque no começo, vem me ajudar. Em quê? Vem, e aí daí a pouco tá todo mundo achando que manda como, é o colaborador com medo de falar, Perfeito. porque, ele é irmão, ele é primo, ele é tio, ou às vezes é até a mãe. Não vou falar não, é a mãe dele, tá doido? Não tá fazendo nada direito, mas eu não vou falar. Então, isso eu desmistifiquei logo no começo, Que né? bacana, isso aí é E bem ficou bacana. bem organizado. Graças a Deus tá dando certo. Agora eu vou mudar um pouco de assunto. A gente já entendeu aí a sua história. E eu tenho percebido muito, né? Eu fico muito nas redes sociais, né? Não sou um cara tão ativo, né? Porque eu gosto um pouco de manter a minha. Low profile. Exato, a minha imagem, identidade, enfim. Mas eu tenho visto, assim como você, que falou ali no início. Eu amo lucro real e eu tenho visto muitos contadores defendendo o lucro real. Obviamente que você não vai contar o segredo, você vai vender o seu serviço. Mas por que essa debandada de muitos contadores que eu vejo com como que se diz? Experiência. Experiência e vivência migrando para esse regime do real? Agora a gente está num momento, né, que a gente chama de ponto de inflexão, que é muito importante para os empresários. E aí agora a gente está falando de todos. Qual que é o mito? Todo mundo entende que lucro real ou lucro presumido são para empresas que faturam milhões. Isso foi incutido na cabeça de vários empresários. Não, fica no simples, é mais Sim. fácil. Ok, a partir do ano que vem, hoje mesmo já saiu uma mudança dentro da lei do Simples Nacional. Eu até postei sobre, vou falar um pouquinho aqui. Tá. Isso vai muito de encontro com a sua pergunta. O Simples Nacional, ele é um regime facultativo. Antigamente, nós tínhamos o lucro arbitrado, o lucro real e o lucro presumido, ok? Lucro real, você vai pagar o seu imposto conforme o lucro. Mas qual o imposto? O imposto para o ente federado, que é o imposto de renda e a contribuição do lucro líquido. Carla está falando grego. Então, vamos lá. Vamos lá. Não vamos falar a linguagem do bolso. É assim, você tem o seu restaurante, você contrata pessoas, você compra, você vende e através disso você espera ter um lucro, correto? Sim. No lucro real, você vai pagar o imposto final, que é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição do lucro social do lucro líquido. Esse imposto vai para a Receita. Pelo lucro que você teve. Você apurou. Que você apurou. Se você teve lucro, foi apurado pelo seu contador, ele vai ter que fazer um regime de caixa e ele vai deduzir as despesas que são permitidas por lei, dentro do limite legal. E no final, você vai pagar um imposto menor. Mas por quê? Porque o Simples Nacional, você paga pelo seu faturamento bruto. Não me importa quantas despesas você tem. Às vezes você consegue ainda deduzir a folha de pagamento pelo fator R, dependendo da atividade, mas você paga sobre o faturamento total. E aí não importa o que aconteça, à medida que a sua empresa vai faturando e vai crescendo, esse imposto vai aumentando, porque a alíquota é progressiva.
tá? Então, quando você vem para um lucro real, você tem a oportunidade de deduzir despesas e pagar um pouco menos, fazendo do jeito certo. Você precisa ter notas fiscais, ou faturas, ou recibos legais permitidos para fazer essa dedução. Por que está todo mundo mudando hoje? Por que agora muitos contadores precisaram se capacitar, né? Porque tem muito contador, me desculpe, mas muito contador da Shopee, que só quer que o cliente seja simples nacional porque é mais fácil para ele. Mais fácil para ele, né? Eu sinto isso. Lucro real é muito complicado. Nem mexe com isso. E não, se você mudar, a receita vai bater na sua porta. Mas não é bem assim. Você tem que tirar o medo do empresário e mostrar para ele, com comprovação, que esse regime é melhor que aquele. Quando o empresário ele vê que vai sobrar mais dinheiro para ele ou que ele vai pagar menos imposto, aquilo está dentro. Quem não quer pagar menos impostos de forma legal, sem ter problemas, né? E aí, com a reforma tributária, o simples ele vai deixar de ser simples. Porque você vai ter que recolher, você pode recolher tudo por dentro e perder competitividade, ou você pode recolher por fora. Então, se eu tenho oportunidade de recolher por dentro ou por fora, que é o IBS e o CBS, né? Esses impostos não tem como você ser 100% isento deles, porque são impostos operacionais. A gente está falando de ISS, ICMS, PIS e COFINS. Eles são pela operação. Então, você podendo fazer isso por fora, então eu estou fazendo com você um lucro presumido. E por que está todo mundo mudando, mais uma vez? Porque agora, se por acaso você tiver um fornecedor irregular, você não consegue aproveitar o crédito tributário desse fornecedor e reduzir o seu imposto. Já existia dentro do Simples algumas coisas para redução, algumas estratégias, como os produtos monofásicos, a substituição tributária, a compensação do ICMS, ela sempre existiu. Só que é uma guerra fiscal, porque cada estado tem uma alíquota diferente. E aí, para quem vende para o Brasil inteiro, é uma briga, porque depois você tem que juntar tudo isso, apurar e ver o que você teve de crédito ou não, pagar a guia à parte. Então, a reforma ela vem para simplificar isso. Em compensação, nós não entendemos, eu pelo menos, estudante da reforma, que isso vai reduzir o imposto. Na verdade, o IVA é que vai ser um dos maiores do mundo, a gente está falando de 28%. Um dos maiores do mundo. Né? Enquanto a gente tem aqui no Mercosul, países, né? Porque eu também atendo outros países, graças a Deus também. Então, por exemplo, você tem aqui Peru, você tem Paraguai, você tem outros aqui que o IVA é 10 e o do Brasil é 28. E muitas empresas já estão começando a migrar, né? Muitas empresas estão migrando também, entendendo a complexidade disso. Mas, de fato, não, eu ainda aposto no Brasil, meu negócio é aqui e vai ser assim. O que acontece é que nós temos uma grande inadimplência tributária no Brasil. E aí, se o seu fornecedor não paga o imposto correto, você não aproveita esse imposto, então você acaba pagando por ele. Aí você troca... Você cadeia, vai ser ação em cadeia. E você vai fazer o quê? Vai trocar de fornecedor obrigatoriamente, porque ele não é competitivo, ele não tem preço. E é uma coisa que todo mundo vai ter que mexer para o ano que vem, é no preço. A gente tem o split payment, que vai ser descontado o imposto direto na fonte. Então, se a empresa não tem um fluxo de caixa para suportar isso, imagina o pequeno empresário, ele não vai suportar de fato essa transição. Porque hoje a gente apura o imposto para pagar daqui a 45 dias, dependendo da data de apuração. Você apura agora para pagar no dia 20 do mês que vem. Sim. E agora não, vai ser direto na fonte. Direto na fonte? Direto na fonte. Sabia. Então, o seu imposto vai ser descontado direto na fonte. O seu cliente pagou, o IBS ou CBS já vai ficar ali. Vai direto para a Receita Federal. Ela já vai ver tudo. Sistema de notas fiscais não é mais cada prefeitura com o seu, é um sistema nacional. Único. Único. Então, se eu estou no sistema nacional, ela vê muito mais rápido o que eu faturei. Né? E tantas outras mudanças que vão vir, né? E agora o MEI. Antes a gente falava para o MEI, olha, você é MEI, o seu CPF e o seu CNPJ estão junto aqui, é a mesma relação. Se você olhar, você é uma empresária individual, você não é uma empresa de sociedade limitada ou outras. Você é uma empresária individual, você tem que mudar
e fazer essa separação. Aí a pessoa, não, eu vou tirar uma maquininha aqui no meu CPF e vou ter uma no CNPJ, que aí fica ok. Aí tá lá, né, saiu uma normativa agora dentro da lei que não, tudo que for faturado pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, sendo o MEI, será caracterizado como faturamento da empresa. Olha. Uau. Então é o mundo novo que todo mundo vai ter que se adaptar a ele. E aí, por isso, o lucro real se torna extremamente vantajoso, porque o empresário consegue deduzir despesas como aluguel, água, luz, internet, e dessa despesa e pagar menos. Aí tem várias estratégias, cada caso também, cada segmento tem um caso diferente, mas se faz necessário o contador, que às vezes tinha preguiça ou medo, ter que encarar isso para também ser competitivo, porque se ele não estiver preparado, ele vai perder o cliente dele para a doutora Conta que está preparada. Ó, gostei dessa daí, hein? Ou seja, você é empresário, Já se comerciante, já se prepare. Exato. Porque hoje, eu sempre digo aqui no nosso caso, né, que é uma empresa... São 2 restaurantes de médio grande porte, né? Que a gente vira quase uma indústria, né? Que a dificuldade muito grande nossa hoje, pelo tamanho, é precificar, né? Porque ainda assim a gente tem pequenos restaurantes que trabalham 2, 3 da família, e aí coloca um monte de freelancer, e aí o pessoal fala assim, não, mas o seu tá muito mais caro. Eu falei, então, mas infelizmente é uma situação que a gente já está se preparando para que a gente saiba precificar, né, Carla? Exato, porque o seu concorrente que está precificando errado, usando algumas estratégias, alguns artifícios, e também tem outros pontos, né, que aí vem valor agregado, qualidade, assim, não é porque eu estou aqui, mas a gente consome do seu restaurante, é maravilhoso, mas se ele não colocou esse imposto ali, se ele não está fazendo certo, ele não vai ter para onde fugir, ele vai ter que fazer e aí ele perde competitividade também, ele perde dinheiro. Exato. Para quem está fazendo certo. E é o que você falou, né? O valor agregado, ele conta muito hoje. A A experiência. excelência, a experiência, a entrega, né? Sim. Eu acho que é o grande diferencial, porque cada vez mais, assim como para você, para mim, a concorrência ela aperta, né? Sim. E principalmente, né? O cliente, por mais que ele goste de uma entrega, de uma experiência, aperta ele também, né? Sim. Porque hoje nós estamos a gente está num período que não tá pra brincadeira, né? O dinheiro valendo cada vez menos, Sim. a despesa aumentando cada vez mais, né? Então, Sim. como que a gente faz, doutora Conta? Tá bem desafiador, né, o cenário que nós estamos vivendo, mas eu ainda acredito muito no que você falou, a experiência, a entrega, o fazer certo, né? Porque, poxa, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tô fazendo tão certinho, aí meu concorrente vem aqui com preço muito mais baixo, me puxando para baixo, Como é possível? totalmente ideal. Como que ele está sobrevivendo? A depender do que ele estiver fazendo, agora com a luz também do que vem pela frente, esse concorrente ele não vai conseguir se manter. Porque a gente está falando de muitos empresários que operam 100% no risco. Eu posso falar isso por mim, eu operei no risco. Sim. Com meu cartão de crédito, com cheque especial, peguei empréstimo. E você vai vivendo essa loucura achando que uma hora as coisas vão virar. E aí não vira. É a hora que muita gente quebra e se desespera. Sim. Porque uma empresa ela tem riscos. Se todo mundo olhasse o que o empresário passa, aonde você passasse teria um tapete vermelho estendido para você andar. Porque você coloca a sua pele em risco o tempo todo. Sim. É o que eu falei, quando a gente, a Flávia, a Michele, Douglas, toda a nossa equipe teve esse cuidado de te chamar para um dos primeiros programas, é exatamente isso. A gente começou há 20 e tantos anos atrás, a gente entende que olha o nosso papel como empreendedor. A gente tem que empregar, contratar, vender, porque sem venda você não tem empresa. Esquece, se você não tiver venda, Comercial bom não você existe. perdeu a alma do seu Exato. negócio. Exato. E aí você tem que mandar embora, você tem que cuidar do marketing, você tem que desenvolver produto, você tem que ver CMV, você tem que ver se tá vendendo, se ninguém tá roubando, você tem que controlar estoque.
você tem que estar na mídia social. Não dá na com hora... inovação também, E aí, Olhar o tecnologia. seu imposto, E aí? sentar com o seu contador. Exato. E E eu tenho ainda assim, para dar suporte. e ainda assim você tem a contabilidade, que é um negócio que me aterroriza até hoje, porque eu, né, como um dos sócios operador comercial e operação, eu pouco entendo dessa operação contábil, porque eu tenho uma sócia que cuida disso, mas ainda assim para mim é um grande tabu, né, porque eu venho de muitos anos atrás, que o pessoal em 2001, quando eu comecei, né, os mais velhos falavam assim, olha, é o seguinte, se você não for pagar imposto, reza 5 anos para caducar. Era desse jeito que o pessoal falava, ó. Sim. É o seguinte, reza 5 anos, mas viu, não dá nada não, vai embora. Porque isso aí você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar em vender, fazer virar o teu negócio. E não é bem assim, né? A gente entende hoje, né? De fato, assim, a gente precisa fazer o negócio tracionar, isso é extremamente importante. Tem que olhar os impostos, tem riscos tributários que são controlados e que são aceitáveis. Agora, chega algum momento que, assim, não caduca. A dívida tributária, pelo contrário, ela é herdada pelos seus sucessores. E aquilo fica lá, né? Fica lá. Infelizmente, Deus que livre e guarda, você partiu dessa para uma melhor e você deixou uma dívida tributária para que os seus sucessores tenham acesso aos seus bens, eles vão ter que pagar o que se chama ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, e se você tiver uma dívida tributária, primeiro ela terá que ser quitada. Peguei um caso assim, recente, aqui em Indaiatuba, o empresário não tinha filhos, tem 2 irmãos, e deixou, obviamente, bens, porém ele deixou uma dívida tributária. E aí a advogada que atendeu me chamou, falou, Carla, tem uma dívida, eu preciso de pegar uma CND para poder dar andamento ali no inventário. E a gente foi atrás, né, e a pessoa faleceu, então tem todo um trâmite burocrático de fazer uma procuração, de reconhecer essa pessoa como herdeira, tal. Fizemos tudo isso, é um processo demorado, para a gente poder conseguir acessar qual era essa dívida. Era uma dívida de MEI, mas que já estava alta, ele desenquadrou, deixou, foi crescendo. Essa dívida precisou ser paga para que se conseguisse uma CND, para que se desse andamento. Então, assim, a dívida tributária, ela não vai morrer, ela não vai caducar, ela pode não aparecer. Essa falta de conhecimento, né, de informação mesmo desse processo, eu vejo pela agência. Nós, quando começamos, eu comecei como MEI, aí depois nós fomos para o Simples, e hoje nós temos um time, e nosso time, o time é PJ, a grande maioria ele é PJ. Só que a gente percebe, né, que essa falta de informação, de você entender a importância, né, de manter tudo reguladinho, o quanto aquilo pode te conflitar futuramente, e de não ter esse suporte, né, a escolha, né, de ter hoje um contador que passa essa informação não só pro empresário em si, mas eu acho que como um todo time tem que ter esse conhecimento de todos os riscos que eles podem correr futuramente. Exato. Então, não só um contador, mas também dessa parte financeira também, né? Se hoje você não tem alguém ali que fique à frente da sua saúde, cuidando da sua saúde financeira, todo o resto se perde. Mas eu vejo muito que falta ainda uma fonte de conhecimento mais tangível até. Ou mais simplificada, né? Isso, uma linguagem... Uma linguagem simplificada. De como a pessoa possa entender. Porque tem gente que realmente não sabe, ou não sabe, ou deixa, tipo, beleza, eu vou agora ver o comercial primeiro. Não é prioridade. Não é prioridade, a prioridade vai ser a hora que bater. Que saíram daqui para abrir restaurante, não só em Indaiatuba, mas na região e até mesmo no norte e nordeste, que às vezes a gente troca uma ideia, fala assim, viu, como é que tá? Você tá pagando Simples? Como é que você tá? Falou, que imposto? Não sei nem que tem imposto. Tem imposto? Eu falei, rapaz do céu, tá brincando com coisa séria. Quando eu tava conversando com uma empresária grande aqui de Indaiatuba esses dias, e ela falou, eu quero contratar fulana como PJ. Aí essa pessoa que ela ia contratar, num cargo de liderança até, começou a fazer vários questionamentos. Pelo artigo 62, eu não preciso pagar, bater ponto, mas eu tenho tanto de adicional de cargo de confiança. Que eu tenho isso, que tem aquilo. Eu falei, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Na minha empresa, até minhas irmãs têm carteira assinada. Porque dependendo do segmento que você tiver, você não pode trabalhar com PJ.
tá? Exato. Porque existe o risco do vínculo, né? Reconhecimento de vínculo de relação de trabalho. São 5, onerosidade, habitualidade, subordinação e por aí vai. E aí, esses 3 são os principais. O seu negócio tem subordinação direta, então... Eu não sou advogada, mas como eu atuei muito com trabalhista, eu posso falar, olha, tenha esse cuidado, tá? Você vai contratar, então vamos fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato bem feito, vamos deixar claro como que é essa relação, porque hoje até todos os processos também desse ano, que alguns clientes também eu olho, que tinham essa questão de reconhecimento de vínculo, sucumbiram, porque o Gilmar Mendes colocou lá que enquanto o Supremo não entender isso, nessa matéria de como realmente ter regras para reconhecer, eles não vão julgar. Então, os processos estão parados. Então, eu tive 5 audiências que a pessoa vai ter que esperar 2026 para entrar ou não com o processo, dependendo do que for decidido. Mas aí, então, beleza. Se você já está nessa situação, ou muitas vezes o empresário espera o problema chegar para resolver. Vou deixar para lá e depois põe nessa gaveta, deixa aí. Tem que apertar, olha para isso. E aí, assim, tem coisas que não... Se você quer nadar com tubarões, você tem que aprender a ser um, né? Exato. Então, você tem que, às vezes, olhar para as relações também não só como o melhor que as pessoas podem te oferecer, mas também como o pior que elas podem te causar. Exato. Porque depois quem fica sem dormir é o empresário. É o empresário. Né? Quem passa mal, quem fica com medo é o empresário. É a gente que está na frente, né? Sim, nossa, eu acho que daria... Você vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar, marcar não um outro já tá episódio. pesquisando, Eu já tenho olha, uma lista de 1000 perguntas que eu gostaria de fazer. Exatamente. Que legal. Uma edição 2. trazer ela para ser a nossa assessora, consultora para Fazer um quadro empresário. fixo aqui. Tipo, Exatamente. quadro fixo. É um quadro fixo, seria muito bom. Nossa, Legal. Carla, precisamos finalizar, mas eu queria só que você, dentro dessa sua jornada, né, de ex-empreendedora que quebrou 3 vezes, que já passou por RH, que hoje está numa empresa que cresce exponencialmente, queria que você deixasse um conselho para o empresário, né, que está empreendendo, quer empreender ou que vai empreender, uma essência, do fundo do coração aí da doutora Conta, que você Carla. se orgulha dessa jornada toda. Assim. Uau! Olha, é tanta coisa, né, que a gente poderia falar, mas eu acho que para quem está começando, né, uma coisa que a gente sempre vai falar é clichê, tá? Beleza, mas é a verdade, assim, não desista do seu sonho. Se você realmente tem esse chamado, um propósito, você sabe que você tem potencial naquilo que você está fazendo, descubra a melhor maneira que você tem de entregar aquilo que você quer, entenda a forma como a que você quer ser vista, se porte dessa forma, sabe? Se você quer ser respeitado, quer conquistar clientes, já começa a se modelar para isso e não desista dos seus sonhos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Assim como você falou, você tem um grande contador aqui que você admira. Isso é muito legal ouvir isso de você, a valorização que você dá para a nossa profissão. Sim. Tem espaço para todos. Ninguém dá conta de tudo sozinho, né? Mas não desista dos seus sonhos, sabe? Vai em busca daquilo que você quer, tenha coragem. Muito bom, adorando. Incrível, prazer imenso te conhecer. Obrigada, também. Flavinha, considerações finais? Eu tinha uma última pergunta, essa eu precisava muito fazer, porque essa história é muito incrível, assim, eu acho isso muito, eu valorizo muito essa questão da coragem como mulher e meu de bater no peito, e eu acho que isso mesmo, do posicionamento, mas eu achei interessante, é uma coisa que, né, você falou, desde o começo você teve alguém ali que foi importante pra você nessa sua construção toda, e eu também, olhando pra minha jornada, você foi falando, eu falei, caramba, acho que eu tenho essa pessoa também. Mas hoje, se fosse pra você direcionar algo a ele, assim, tipo, né, nessa história toda, assim. Porque hoje eu vejo que você tá sendo pra ele... Quem é o grande responsável? Você tá sendo pra... Ou a responsável? Olha, a maior responsável por tudo que eu fiz na minha vida não tá aqui mais. Eu imaginei. É a minha mãe, né? É por ela que
eu quis sempre orgulhar, né? Porque da onde a gente saiu Sim. e as condições que a gente tinha, eu poderia ser qualquer coisa menos a pessoa que eu escolhi ser, né? E foi realmente uma escolha, né? Então eu devo tudo a ela, é a pessoa que hoje, se todas as pessoas, tá, que passaram foram importantes. Eu acho que Deus, né, cada um acredita numa coisa e Deus para cada um pode ser um ser especial de uma forma diferente. Mas esse ser divino, ele sempre colocou pessoas no meu caminho que me iluminaram e que me mostraram. Então, eu sou muito grata a todas elas. Às vezes falam que amigos são anjos disfarçados, são mesmo. Sabe? São toques, são insights que você recebe. Às vezes, ouvindo o seu podcast, alguém vai ter um super insight. Sim, exato. Não é? As pessoas vêm falar, nossa, eu ouvi seu podcast, me ajudou nisso, eu nem imaginava, né? Enfim, e é assim que é a vida. Às vezes a gente está sendo usado sem saber e tocando a vida de outras pessoas com uma coisa que para você é relativamente simples. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha jornada e que me ajudaram. Até as que brigaram comigo também. Porque eu não sou também só um anjinho. Com certeza. Mas eu devo tudo à minha mãe. A pessoa que... É por ela que eu fiz tudo o que eu fiz, que eu me tornei quem eu me tornei. E toda vez que eu faço alguma coisa, espero que ela esteja vindo lá de cima. Com certeza, é uma filha muito potente. E precisamos encerrar, Flavinha. Sim. E vocês nos acompanhem nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais, Indaiá Business, tá? A nossa intenção aqui é desmistificar, trazer informação e poder ajudar vocês de alguma forma que vocês tenham mais sucesso ainda e vocês também com certeza ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado, ficamos até a próxima. Até. Fiquei emocionada.